Da Wondery. Esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Mortes inesperadas, incêndios no set, acidentes estranhos com membros da equipe. Os bastidores de um filme podem ser mais caóticos do que se imagina. Mas em que momento os acontecimentos deixam de ser coincidências e se tornam algo mais perigoso, como uma maldição? Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E esses são os bastidores assombrados de filmes de terror. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro projeto de Halloween do Modus Operandi. Só as bruxinhas online. Ao longo de outubro, a gente vai lançar, vão ser 5 episódios. Vocês deram sorte que tem 5 semanas, outubro, tá? Que eles abordam crimes, sim, mas alguns desses episódios flertam um pouco mais com esse mundo sobrenatural, ou aqui, por exemplo, né, de filmes de terror. Hoje a gente vai falar sobre 3 bastidores de filmes que supostamente foram assombrados. Eu acho que foram, tá? Até o fim do episódio eu acho que vocês vão concordar. Vão concordar com a gente. O Bebê de Rosemary, de 68. O Exorcista, esse clássico, né? Maravilhoso, 73. E A Profecia, que é de 76. E aí criou todo um imaginário em torno dessas produções e também dos acontecimentos bizarros nos sets e fora deles. Então a gente vai contar tudo, mas também vamos discutir um pouquinho sobre o que realmente é uma maldição, o que é uma coincidência, ou até algo que pode ter sido usado para fazer marketing pro filme. Nesse episódio a gente vai citar vários livros e filmes, então não esqueça de ir lá no nosso site modusoperandipodcast.com para ver a lista de tudo, gente. Tudo que vocês quiserem vai ter assim um monte de ref de coisa legal aí para vocês assistirem. E um monte de foto também dos atores, das histórias todas. Então vamos lá. Nos anos 60, Ira Levin era um escritor que vivia em Nova York com a sua esposa. Ela engravidou e ele acompanhou bem de perto como a gravidez foi desenvolvendo, ele anotava bastante coisa. E em junho de 66, rolou todo um fuzuê, porque era o mês 6 do ano 66, ou seja, 666, o número do capeta, segundo a Bíblia. E aí, na época, várias matérias foram feitas sobre isso, saiu capa de revista, tinha uma que dizia, Deus está morto? Sério? Cara, que do surto nada, Deus que morreu. É década de 60, sério. Assim não dá. E aí, esses assuntos todos, né, se misturaram na cabecinha do Ira. E se ele falasse do medo do diabo junto com uma gravidez, uma possibilidade de nascimento de um grande mal? Se liga, o Ira era ateu. Eu amo. O ateu que começou a ficar obcecado com isso. Mas, por outro lado, foi bom porque ele não tinha pudor, né? Ele não tinha, tipo... um padre da igreja que ele frequentava, que ia. Não, ele não frequentava nada, ele não acreditava em nada. Exato. Então ele falou, é isso, galera, vou escrever. Ele disse pra esposa, é isso, galera. E aí, em 67, foi lançado o livro O Bebê de Rosemary. E a história acompanha um casal, a Rosemary e o Guy Woodhouse, que se muda para um novo apartamento. E a Rosemary, né, vai engravidar, mas ela sente que tem algo estranho com os vizinhos. Ela tem sonhos bizarros, ela começa a ficar meio paranoica e começa a desconfiar que os moradores do prédio são de uma seita que tá querendo usar o bebê dela nos rituais. O que cá entre nós, hoje sabendo o que a gente sabe sobre seitas, eu também teria esse medo. Aquelas. Tanto documentário de seita que a gente assiste, né? E aí, o livro bombou, foi um sucesso e muito rápido os direitos foram vendidos para uma adaptação no cinema, que foi começando a ser produzida para ser dirigida pelo Roman Polanski. O cineasta francês-polonês já tinha se estabelecido com filmes aclamados no Reino Unido e agora ele ia ter um destaque nos Estados Unidos. E a principal tarefa era encontrar uma atriz que encabeçasse esse projeto. De início, Polanski quis escalar a própria noiva, a Sharon Tate, que era atriz e modelo. E nessa época, o filme de maior sucesso dela
era O Vale das Bonecas, de 67. Mas no fim, eles acabaram chegando na Mia Farrow. Ela ainda não era tão famosa como atriz, inclusive foi esse filme, né, que fez ela ficar tão famosa. Mas ela era meio conhecida ali em Hollywood, porque ela era casada com Frank Sinatra. Então, né, não era pouca bosta. Bom, e a primeira treta que o filme causou foi na relação deles. Era um casamento complicado, ele tinha 50 anos, ela tinha 21. E quando eles começaram a se relacionar, o Sinatra não queria que ela continuasse sendo atriz. E ela passava os dias acompanhando ele pros filmes que ele ia gravar e ela ficava entediada. Tipo, você não pode ser atriz, mas eu vou ter a minha vidinha aqui. E ela tinha que ficar acompanhando. E ela tinha que ficar lá lindo. acompanhando. E aí, quando eles estavam com o ano de casados, ela aceitou o papel de Rosemary. E ele não gostou, porque ela vai ficar longe de casa, vai ficar ocupada gravando e tal. E aí o Sinatra escalou ela no filme Crime Sem Perdão, que ele tava estrelando. Tipo, talvez numa vibe de, pelo menos aqui comigo eu consigo ficar de olho. Tipo, ela tá querendo tanto trabalhar, então trabalha aqui perto de mim que eu fico de olho, né? E ainda foi encher o saco do diretor pra trazer ela, né? Tipo, quer dizer… As ideias. Mala. Mas ela já tinha feito compromisso com o bebê de Rosemary e ela não conseguiu fazer os dois ao mesmo tempo. O Sinatra ficou puto, substituiu ela por outra atriz e aí eles começaram a ter várias brigas e ela foi fazer o filme, sim, o bebê de Rosemary. E eles tretaram muito, até que bem no meio das filmagens, ele enviou os papéis do divórcio pra ela. E foi muito feio, assim, porque chegou um advogado do nada, bem no meio de uma gravação, sabe? Todo mundo ali trabalhando, o elenco e a equipe… Todo mundo viu ela recebendo os papéis, tipo, ela ficou muito humilhada ali, né? Imagina. Era esse o melhor momento de você mandar? Com Claramente certeza queria humilhar. Foi de propósito, né? Queria humilhar. Porque ele podia ter mandado na casa dela, né? Em outro horário. Exatamente. Ele mandou no set, né? E ela até tentou salvar o casamento, gente. Tadinha. Ela pediu pra largar do filme. Ela falou assim, não, eu quero sair e tal. Pediu pra ser liberada. Mas um produtor foi lá, conversou com ela. Falou que valia ela lutar pela carreira dela. Falou que ela era muito boa. Mostrou um corte do filme, né, que já tinha ali. Pra ver como tava ficando muito legal. E ela assistiu e ela falou, nossa, realmente tá ficando muito bom. E ela acabou ficando. Ainda bem, né, gente? Que absurdo, que ódio. Ainda mais por causa de Por homem. causa disso. Pelo amor de Deus. E o produtor ainda falou pra ela nesse dia que tinha certeza que ela ia ser indicada ao Oscar pelo papel. Spoiler, não foi indicada ao Oscar, mas foi indicada ao BAFTA, que é o… da Inglaterra, né? Ao Globo de Ouro. E ela virou uma atriz super consagrada. O filme realmente, né? Ela mostrou é muito boa, o talento né? dela. Mostrou bem, assim. E no fim, ela e o Sinatra realmente se divorciaram, mas continuaram sendo amigos. Eu fiquei com ódio ao saber disso, eu queria que ela tivesse mandado ele pastar. Mas ela já falou em entrevistas que a diferença de idade entre eles e a imaturidade dele… É maravilhoso, né? Porque assim, 40 anos de diferença, mas assim, a imaturidade da pessoa mais nova? Não, óbvio dele. que não, era dele. Enfim, a imaturidade dele, não deu certo esse relacionamento. E diferente dos outros filmes desse episódio aqui, o Bebê de Rosemary teve gravações bem tranquilas, na verdade. Tipo, ele foi filmado de agosto a dezembro de 67 e não teve nenhum incidente, nem nada estranho. No momento que a gente tá gravando, o Bebê de Rosemary tá disponível para aluguel digital na loja da Microsoft. O filme foi lançado em junho de 68 e ele fez um mega sucesso. O orçamento foi de 3 milhões de dólares e a bilheteria foi de 33 milhões. Os problemas mesmo, gente, só começaram depois. A trilha sonora do filme tinha sido feita pelo compositor. E aqui vocês vão me perdoar a pronúncia Quero ver como que você vai falar nome esse polonês. Porque, gente, eu acho que tem mais consoante que todos os consoantes do Brasil. 4, 5, 6, Tem 7. simplesmente… Ele se chama… Tem 8 consoantes. É tipo Krzysztof Komeda. Acho que seria assim. São muito, é KRZYSZ. Então, assim, eu dei o meu melhor. Christoph. É tipo um Krzysztof, na verdade. É tipo um Krzysztof Komeda. E, então, ele era polonês, né? Sempre trabalhava nos filmes do Polanski e eles eram bem amigos. Em dezembro de 68, alguns meses após a estreia, ele estava numa festa e a galera estava bebendo muito na casa de um amigo escritor lá em Los Angeles. E aí os dois beberam, começaram a discutir e, gente, do nada… O escritor deu um empurrão no Komeda. Mas a casa ficava na beira, assim, de uma ladeira da montanha. E o Komeda acabou caindo, gente. Resgataram ele, levaram pro hospital e ele entrou em coma. Ele ficou
4 meses em coma, ele não acordava, ele estava num quadro muito instável, ele tinha um hematoma cerebral. Em 69, encaminharam ele de volta para a Polônia para ficar com a família e, infelizmente, ele faleceu aos 37 anos de idade. Quando a notícia saiu, as pessoas não demoraram para perceber que a morte dele foi bem parecida com a de um personagem do filme, o Hutch. É um amigo da Rosemary. Spoiler, tá, gente? Vamos dar spoiler do filme de 68 aqui, pelo amor de Deus. Se você não viu, vai ver sabendo, então. O Hutch é um amigo da Rosemary e ele acredita nela, né? Porque ela tá achando dos vizinhos e tal. E na história, ele também entra num coma e morre, o que deixava a Rosemary super mal, né? No caso do personagem, foi uma maldição jogada pela seita, porque ele tava descobrindo os segredos e tal. O principal produtor de O Bebê de Rosemary se chamava William Castle, que também era diretor de filmes de terror. O filme mais famoso dele é A Casa dos Maus Espíritos, de 59. E foi ele que tinha conseguido os direitos do livro, e ele tinha planejado ele mesmo dirigir o filme. Mas quando ele fez o acordo com a Paramount, a galera da Paramount pediu pro Polanski dirigir. E aí o William teve que aceitar ser apenas o produtor e até aí tudo bem. E aí quando o filme saiu, rolou uma irritação muito grande na comunidade cristã. Acusaram o filme de uma blasfêmia, de estar servindo ao diabo, de fazer bruxaria, que ia desencadear forças sombrias no mundo, aquela coisa de sempre, né, gente? Aí rolaram protestos, a galera ligava, mandava carta toda hora. E o William não aguentava mais isso. Chegou num nível que ele tava recebendo uma média de 50 cartas num dia, gente. Assim, não dá. Sempre que ele ia pra um lugar, aparecia gente raivosa, criticando o filme, o cara não tava em paz. E por causa disso, ele foi ficando muito estressado, né? E isso reverberou em outros problemas, assim. Então ele começou a ter ansiedade, ter crises emocionais. Aí ele teve pedras nos rins. E claro, né, que também tem fatores aí de alimentação, de saúde, de histórico familiar. Mas também pode estar ligado ao estresse que ele estava passando. Em abril de 69, no mesmo mês que o compositor, né, o Komeda, faleceu, esse cara aqui, o produtor William, foi pro hospital e ele teve várias alucinações. Dizem que uma hora estavam tentando conter ele e ele gritou: "Rosemary, pelo amor de Deus, larga essa faca!" E a personagem realmente tem uma hora do filme que ela segura uma faca, talvez uma das cenas mais famosas, né? Que ela vê o bebê, ela tá assustada, enfim. E aí fica o questionamento: será que é verdade que ele gritou isso? Será que virou uma lenda urbana? No fim, ele se recuperou, deu tudo certo, mas ele nunca mais teve destaque em Hollywood. O fato é que essa história se espalhou e estava decidido então. O Bebê de Rosemary era um filme amaldiçoado, e todos que participaram do filme sofreriam de alguma forma. Charles Manson era um líder de culto nos anos 60. Ele tinha uma seita chamada Família Manson, que se estabeleceu num rancho que era um antigo set de filmagem de filmes de faroeste. Vocês provavelmente já sabem sobre isso, porque, além de ser um caso muito conhecido, a gente tem um episódio sobre ele. Foi o 3º episódio do Modus, lá em 2020, quando a gente ainda era... Tudo aqui era mato. Quando a gente era um nenê. Quando a gente era um neném, 5 anos atrás, 4 anos atrás. Escutem aí de novo esse episódio e falem se vocês querem que a gente refaça. Porque eu não lembro se a gente deu todos os detalhes, como foi. Porque no começo do Modus era outra energia, né? Era outra os episódios. coisa, total. Mas como eu lembro que eu tinha lido esse livro... A gente leu o livro, a Bel, né, tava... Tava também. Não, mas eu lembro que... A lembrança que eu tenho, pode ser que eu esteja viajando, eu acho que ele era um pouquinho mais completo. Mas acho que vale sim a galera eu não olhar, lembro. Porque se precisar a gente refaz, A gente refaz com calma. Mas enfim, o Manson era considerado carismático, ele tinha o poder de manipular as pessoas, né, e que depois a gente... entende que as pessoas também estão vulneráveis emocionalmente. E ele conseguia atraindo para esse culto, né, muitas meninas, muitas pessoas jovens, que às vezes brigavam com os pais, se deslumbravam com as ideias dele e tudo mais.
E, bem resumidamente, né, ele era obcecado pelos Beatles, ele achava que ia acontecer uma grande guerra e que os negros iam vencer e dominar o mundo e que isso era ruim. Sim, ele era racista. E ele achava que a função da família Manson era retomar o controle e guiar o mundo para algo melhor. E ele achava que os Beatles eram 4 anjos, ele era o 5º. E ele achava que as pistas que falavam dessa grande guerra estavam no álbum, no CD, né? No White Album dos Beatles, principalmente numa música, a Helter Skelter. E aí no verão de 69, ele começou com uma onda de crimes aí, com o objetivo de culpar o movimento dos Panteras Negras dos Estados Unidos. O diretor Roman Polanski e a Sharon Tate se casaram em janeiro de 68, após as filmagens de Bebê de Rosemary. Se casaram então em janeiro e o filme lançou em junho. E aí no fim de 68, a Sharon Tate engravidou, era o primeiro filho do casal, né? E aí em 69 eles estavam vivendo numa casa alugada em Cielo Drive, número 10.050, lá em Los Angeles. E a Sharon estava com 26 anos e o Polanski com 35. No verão, o Polanski foi para a Europa para dirigir um filme e a Sharon ficou lá em Los Angeles, só que ela não ficou sozinha, né, nos últimos meses de gravidez. Então ficava alguns amigos na casa deles e tal, para ela não ficar sozinha. No dia 8 de agosto, ela saiu para jantar com um amigo dela, o Jay Sebring, que era um cabeleireiro famoso ali de celebridades. E ele também era ex da Sharon, mas enfim, eles continuaram amigos depois e eles foram jantar. Eles jantaram com uma socialite chamada Abigail Folger e com o namorado dela, um polonês aspirante a roteirista, que chamava, vai ser um nome difícil, vamos lá, Wojciech Frykowski, algo assim. E depois os 4 voltaram pra casa da Sharon, né, e foram ficar lá, hanging. E o Wojciech foi tirar um cochilo no sofá, a Abigail foi ler um livro no quarto e a Sharon e o Jay foram bater papo em um outro quarto. E tinham outras pessoas na casa nesse momento. O caseiro, o William Garretson, e um amigo dele que estava visitando, que era um jovem de 18 anos chamado Steven Parent. Naquela noite, 4 seguidores do Charles Manson dirigiram até aquela casa na intenção de cometer um ataque. O Tex Watson, que era o homem de confiança do Manson, liderou o ataque e levou com ele 3 mulheres. Quando chegaram lá, o Steven, o amigo do caseiro, estava saindo. E aí já fizeram dele a primeira vítima. O Tex Watson esfaqueou ele na mão e o menino começou a implorar pela vida. E então o Tex pegou um revólver calibre 22 e deu 4 tiros nele, no peito e no abdômen. E o garoto morreu. E o que se seguiu foi uma barbárie. O Tex entrou na casa com 2 mulheres, enquanto a terceira ficou vigiando a porta do lado de fora. O Wojciech, que é aquele nome, né, que a gente tava com dificuldade de falar, o namorado da socialite, ele acordou e perguntou quem era eles. E o Tex respondeu: "Eu sou o diabo e estou aqui para fazer os serviços do diabo." Amarraram ele, buscaram a Sharon e o Jay no quarto, e os pescoços deles foram amarrados juntos com uma corda de nylon. O Jay reclamou para tomarem cuidado com a Sharon, que ela estava no final da gravidez. O Tex deu um tiro no Jay e depois esfaqueou ele 7 vezes até a sua morte. O Wojciech conseguiu se soltar, ele lutou com uma das mulheres e tentou fugir, mas o Tex conseguiu pegá-lo e deu várias coronhadas na cabeça dele. E ele e a mulher esfaquearam o Wojciech 51 vezes. E depois o Tex deu 2 tiros nele. A Abigail tinha conseguido sair correndo para a área da piscina. Só que a outra mulher a capturou junto com o Tex e deram 28 facadas nela. Tinha sobrado então só a Sharon. Ela implorou para deixarem ela viver só algumas semanas mais para ela poder ter o nenê, que depois eles pudessem matá-la. Ela implorou, mas eles a mataram também com 16 facadas, a maioria na barriga. Antes de ir embora, eles usaram o sangue da Sharon para escrever a palavra pig na porta, que é porco, né? O caseiro se salvou porque ele estava na casinha de hóspedes que ficava atrás da mansão. Esse crime se tornou um dos mais emblemáticos da história de Hollywood. Eventualmente, os criminosos foram presos, inclusive o mandante, o Charles Manson, que morreu na prisão em 2017, aos 83 anos. Fato é que a morte da Sharon Tate entrou para a história, o Polanski, obviamente, ficou muito mal, e a mídia só falava sobre isso. Inclusive, o filme Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, aborda todo esse contexto. A Sharon Tate é interpretada pela Margot Robbie, e o filme mostra a noite do crime, mas de um jeito bem diferente. No momento que a gente está gravando, ele está disponível para aluguel digital nas plataformas, incluindo o Prime Video e na Apple.
E a morte brutal da Sharon e o fato dela estar grávida fizeram com que os jornais considerassem ela mais uma vítima da maldição que envolvia o filme. O Bebê de Rosemary foi gravado em um prédio muito famoso chamado The Dakota. Ele foi construído no fim do século XIX e fica ali do lado do Central Park. Ele sempre foi um prédio muito luxuoso, com moradores famosos, ricos. Para vocês terem ideia, o John Lennon e a Judy Garland moraram lá, em momentos diferentes, né? Mas enfim. Ao longo dos anos, surgiu essa lenda urbana que o Dakota era assombrado. Inclusive, o próprio John Lennon já disse ter visto um fantasma de uma garota loira andando pelos corredores e chorando. Eu vou te interromper aqui pra contar que o John Você Lennon viu? também já viu extraterrestre nesse prédio. Eu contei num episódio do Caso Bizarro de Nova York, é um dos recentes. Mas essa moça loira era o ET ou era um fantasma? Não, é uma outra história. Tá. Tipo, mais uma vez, quando ele não tava com a Yoko Ono, ele tava namorando uma assistente dele, enquanto eles estavam separados. E aí, ela tava se arrumando pra jantar. E ele tava assim, de boa na janela. De repente, ele gritou, vem aqui. E aí, ela apareceu lá na varanda e eles viram uma espaçonaave. E ela confirmou? Ela confirmou. Gente. Tipo, bizarro, né? Desse prédio também. E aí, é muito engraçado, nesse prédio. Porque daí, ele falou pra um amigo dele, para o amigo dele avisar a polícia. Eu fiquei falando, por que ele não ligou? Daí o Thiago falou, imagina você ligar. Falou, eu sou o John Lennon, vi um ET no meu prédio. O cara falou, tá bom, ia desligar na cara dele. Então foi um amigo que denunciou pra polícia. E prenderam o ET? Não encontraram nenhuma informação. Mas eu queria ouvir esse áudio até hoje. Assim. Nossa. Eu sou amigo do John Lennon, porque você também vai desligar com essa. Não, aí você não precisa falar que você conhece o John Lennon. Pode ser, né? Só dá Bom, mesmo você vai ter que falar que o John Lennon que viu. Meu amigo John viu. Meu amigo John, isso. Por acaso ele tem uma banda. Mas então ele falou que já viu esse fantasma da moça loira, né? E várias pessoas supostamente já viram esse mesmo fantasma ao longo das décadas. Ela recebeu o nome de Crying Lady, né? Tipo, senhora chorando, assim. Ela vestia roupas mais antigas e os primeiros relatos sobre ela surgiram nos anos 60. Mas o que realmente deixou o Dakota na mente das pessoas é que o próprio John Lennon morreu em frente ao prédio. A gente tem um episódio sobre o assassinato dele, é o número 123. Então vocês podem ouvir lá para entender todos os detalhes com calma. Mas basicamente um fã dos Beatles chamado Mark David Chapman montou vigília na frente do Dakota no dia 8 de dezembro de 80 e ele ficou esperando o John Lennon chegar. De noite, quando o John estava entrando no prédio, o Mark deu 5 tiros. Um ele errou, os outros 2 atingiram o ombro esquerdo do John Lennon e os outros 2 foram nas costas do cantor. O John morreu aos 40 anos e o Mark foi preso. Muita gente diz que essa morte completou o ciclo da maldição do bebê de Rosemary. Levando em conta que o Charles Manson era obcecado pelos Beatles, então a Sharon Tate também teria relação com isso. E daí o Dakota ser onde tinham filmado o filme. Tipo, eles meio que relacionaram tudo isso, né? É uma grande teoria, né? Esticaram bastante. Esticaram bastante, forçaram um pouco o rolê. E o próprio Mark, que matou John Lennon, falou que ele até tinha visto a Mia Farrow saindo do Dakota no dia que ele matou John Lennon. E que ele interpretou isso como um sinal de que estava fazendo a coisa certa. Nas décadas seguintes, muita gente diz ter visto o espírito do John Lennon no Dakota. Inclusive a viúva dele, a Yoko Ono. Ela falou que uma vez viu o fantasma dele no apartamento, sentado no piano. E ele teria dito que era para ela não se preocupar, que ele continuava ali com ela. E ela ficou vivendo ali naquele apartamento até 2023. E não acabou, gente. Teve mais uma pessoa que sofreu bastante ao longo dos anos com tudo que envolvia esse filme. O próprio autor do livro, o Ira Levin. Assim como a equipe do filme, claro que ele sofreu retaliação dos cristãos chateados, né, com o tema do livro, do filme. Ainda em 68, no ano que o filme foi lançado, ele e a esposa se divorciaram. Aí na nossa pesquisa, né, hoje em dia, alguns sites dizem que o motivo para isso foi os ataques que eles estavam sofrendo, a falta de privacidade do casal, porque a obra dele ficou muito famosa e também foi atacada, né, ao mesmo tempo, assim. Então foi uma fama boa e ruim ao mesmo tempo, né? Os anos passaram e o cara que era ateu, né? A gente falou que ele era super, assim, né?
pouco impressionável, digamos, ele foi ficando paranoico com esses temas cristãos. Em 80, ele e o Stephen King foram no The Dick Cavett Show. E o Ira contou que antes ele não tinha medo desses assuntos que ele escrevia, né? Tipo, ele escrevia qualquer coisa, tipo, né? Não é que ele perdia o sono, sonhava, não, nada. Mas com o tempo ele passou a ter. Foi tanta gente falando pra ele sobre maldição, sobre ele estar ajudando o diabo, sobre ele ter zombado de Deus. E aí, né, as pessoas começaram a relacionar muitas tragédias atreladas ao filme, né, que nem a gente contou. E ele começou a ficar meio confuso sobre tudo isso. Nos anos 90, ele deu uma entrevista falando que muito da popularização das crenças no diabo, das lendas urbanas, foram por conta dele, né, do livro que ele escreveu e tal. Ele falou sobre pessoas paranoicas que ficam ouvindo vinis de trás pra frente, tentando achar a mensagem de demônios. Da Xuxa. Aquela coisa toda. E ele falou que em algum aspecto ele foi responsável por instigar esse tipo de irracionalidade nas pessoas. O que é uma grande bobajada, gente. As pessoas sempre fizeram teorias da conspiração a vida toda. Se não fosse ele, ia ser outro. Ia ser outro. É só um livro a mais, assim. Provavelmente é uma culpa aí e muito tempo sendo atacado pra ele pensar e falar uma coisa dessa. Mas enfim, a carreira dele também nunca decolou após o bebê de Rosemary. Ele escreveu outros livros, inclusive de Stepford Wives, que já foi adaptado 2 vezes pro cinema. Mas o nível de aclamação nunca mais foi o mesmo. E o Ira foi se tornando um cara aí cada vez mais recluso, saindo menos de casa, parou de comparecer a eventos literários, evitava falar da sua carreira, né? Mesmo com familiares, com pessoas próximas. E aí, ironicamente, ele voltou aos holofotes em 97, quando o livro completou 30 anos. E para comemorar, ele lançou uma sequência, chamada O Filho de Rosemary, que foi um sucesso de vendas, mas foi escrachada pelos críticos. E o Barry Levin morreu aos 78 anos, em novembro de 2007, de ataque cardíaco. Isso que eu vou falar agora não tem nada a ver com a maldição, mas acho que vale a pena a gente contar rapidinho sobre os crimes do Roman Polanski, né? A gente não pode citar ele e não falar disso, né? O diretor de O Bebê de Rosemary. Em março de 77, o diretor, na época, tinha 43 anos. Ele estava fazendo um ensaio fotográfico com uma menina chamada Samantha Gailey. Era uma sessão de fotos da Vogue e ela tinha só 13 anos. Por que né, para começar, por que esse ensaio estava acontecendo? Mas beleza. Uhum. Inclusive, o ensaio foi na área da piscina da casa do Jack Nicholson. Mas enfim. O Polanski abusou sexualmente da menina e ele foi preso no dia seguinte já. Ele passou 42 dias preso, foi liberado, ele admitiu que abusou dela e ia fazer um acordo na justiça. Só que ele soube pelo círculo de amigos dele, né, que ele era muito influente, né, gente? Ele soube que o juiz responsável tinha mudado de ideia e queria condená-lo a 50 anos de prisão. Então o Polanski fugiu dos Estados Unidos e foi morar na França. Ele tinha nacionalidade tanto polonesa quanto francesa e a França não tem extradição para os Estados Unidos. Resultado, ele está lá até hoje, vivendo tranquilamente, inclusive trabalhando, né? Exatamente, ele continuou sendo diretor, lançou vários filmes aclamados, como O Pianista, de 2002, que rendeu a ele o Oscar de melhor diretor. Ele não foi pra cerimônia, né? Porque se algum dia ele voltar a pisar nos Estados Unidos, ele vai ser preso. O Harrison Ford aceitou o prêmio em nome dele e os presentes na cerimônia levantaram pra aplaudir de pé. Gente, vou fazer um parênteses que eu não consigo entender. A pessoa não pode entrar nos Estados Unidos porque ela está foragida da justiça. Ela estuprou uma menor de idade. E aí as ele pessoas ganhou o Oscar. Levantam e aplaudem em pé. Não, primeiro que ele foi indicado ao Oscar. Exato. Ele conseguiu fazer um filme. Conseguiu fazer um filme. Aí foi indicado ao Oscar. Ganhou o Oscar. Foi aplaudido de pé. E o Harrison Ford ainda foi lá ter a cara de pau de aceitar um prêmio pro cara. Exato. E aí de cair o cu da bunda. O lixo das pessoas levantaram e bateram palma. Enfim. Em 2009, quando ele estava na Suíça, ele foi preso a pedido dos Estados Unidos. Várias celebridades de Hollywood assinaram uma carta pedindo pela soltura dele. E, gente, a gente tá falando de nomes importantíssimos, Tristes, tá? Vocês vão ficar tristes. Scorsese, tá? Guilherme Del Toro, David Lynch, Harrison Ford, Wes Anderson. Provavelmente os maiores diretores da atualidade que a gente tem até hoje aí. E pessoas
completamente podres. E outras pessoas que assinaram a carta se arrependeram e falaram sobre isso publicamente, como a Natalie Portman e a Emma Thompson. Depois de 2 meses preso, o governo da Suíça resolveu liberar o Polanski e ele voltou para a França, onde está lá até hoje. Em 2019, ele lançou o filme O Oficial e Espião, que rendeu a ele o César, que é tipo um Oscar francês. E aí isso acabou causando uma série de protestos na França, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais clareza sobre esse tipo de crime, né? Que eu acho que antes era muito abafado, as pessoas não falavam abertamente, as pessoas não entendiam, eu acho também. Sei lá. E não valorizavam, né? Não, acho que não falava sobre isso, até agora, recentemente saiu a série do Monstros, né, do Ryan Murphy, a segunda temporada. A primeira é do Jeffrey Dahmer, né, a segunda é sobre os irmãos Menendez. Aliás, eu entrevistei os atores. Acho que quando sair esse episódio já vai estar no meu canal essa entrevista. Quem quiser ir lá ver é só entrar Carol Moreira no YouTube. Mas na época rolou um abuso infantil do próprio pai. E as pessoas não acreditavam que isso era possível, um pai abusar do filho homem. Tipo, eles achavam que só menina era abusada, sabe? Então, ninguém acreditava. Então, sabe, E isso foi nos anos 90. Exatamente. Então, acho que as pessoas não falavam direito, enfim, é muito triste, né? Mas na época agora, né, em 2019, rolou uma série de protestos na França. As pessoas pediram justiça pela vítima, né, que foi abusada por ele. Num momento histórico, na própria premiação, gente, eu lembro que eu falei disso na época. A Adèle Haenel, a protagonista de Retrato de uma Jovem em Chamas, ela levantou, olha, até arrepiei. Ela levantou e foi embora no meio da cerimônia gritando, que nem uma doida, assim, viva a pedofilia! Né, toda sarcástica, assim, gritando, tipo, perfeita. Hoje, o Polanski tem 91 anos e continua vivendo lá na França. Em 49, William Peter Blatty estava estudando inglês na Universidade de Georgetown, em Maryland. Ele ouviu boatos sobre um menino de 14 anos que tinha sido possuído e que estava passando por uma série de exorcismos. Esse menino chamava Roland Doe, um pseudônimo, né, para proteger a identidade real dele. E os relatos sobre ele eram bem macabros. Dizem que ele começou a brincar com um tabuleiro Ouija, né, que a tia tinha apresentado para ele. E depois que a tia morreu, começaram a rolar coisas estranhas na casa. Tipo barulhos, portas fechando, objetos levitando, assim, coisas paranormais. E depois, mais coisas aconteceram perto do Roland. Na escola, os colegas viram que alguns objetos se batiam, voavam em volta dele. Tava, tipo assim, bem assustador. E em casa, ele se debatia, ele sentia dores, a personalidade dele mudava do nada, ele ficava agressivo. E aí, ele era atendido por pastores, por padres, ministros, e foi considerado possuído e passaram a realizar exorcismos nele. Palavras como me salve e inferno apareciam arranhadas na pele dele, era muito perturbador. A história teve tanta notoriedade que chegou a aparecer em jornais. O William Blatty foi só uma das várias pessoas que ficou muito mexida, né, acompanhando o caso. Anos depois, nos anos 60, o William se tornou escritor e fazia mais livros de comédia, assim. Mas ele entrou num bloqueio criativo, ele não estava conseguindo escrever nada interessante, ele estava precisando de dinheiro. E aí ele lembrou dessa história desse menino e pensou em escrever um livro inspirado nesse caso. Seria uma maneira dele ser respeitado em uma outra área, com um livro mais maduro. E ele ficou receoso de tocar nesse assunto, porque era uma história muito pesada, mas ele resolveu seguir em frente e em 71 ele lançou o livro O Exorcista. Ele mudou o personagem para uma menina de 11 anos chamada Regan, que é possuída por uma força maligna, e a sua mãe faz de tudo para ajudá-la, até chegar no ponto em que 2 padres precisam realizar um exorcismo nela. O próprio William foi atrás de estúdios para transformar o livro num filme. Ele já tinha experiência como roteirista, então ele mesmo escreveu o roteiro. A Warner Bros. Acabou bancando o filme e o William foi atrás de um diretor. Ele tinha assistido Operação França, que era um filme policial que tinha ganhado o Oscar de melhor filme. E daí ele foi atrás do diretor do filme, o William Friedkin. Então, como agora são 2 Williams, gente, quando a gente falar William, a gente está se referindo ao escritor roteirista. E quando a gente falar Friedkin, a gente está se referindo ao William diretor. Então, Friedkin topou dirigir
Ele remodelou bastante coisa do roteiro, porque ele não gostou da primeira versão. E eles queriam uma atriz famosa pra fazer a mãe da menina. Alguém como Jane Fonda ou a Audrey Hepburn. E Ellen Burstyn ainda não era muito conhecida na época. Mas ela soube do filme e ela foi atrás do papel e convenceu eles de que ela era a atriz certa e ela foi contratada. É isso, gente. Tem que ir atrás dos seus sonhos. Atrás. E ela brilha, ela é muito boa, cara. Ela é bem foda no filme, assim. E aí, centenas de crianças foram testadas pro papel da Regan e acabaram escalando a Linda Blair, que tinha 13 anos na época das filmagens. O Friedkin quis garantir que a menina que fosse contratada não ficaria perturbada, né, gente? Porque, né, quem viu o filme sabe, tem várias cenas xingando, é uma abordagem muito madura, né, pesado para uma criança. Então ele viu que ela era uma menina que tinha uma família boa, uma família que, né, prestava atenção nos detalhes, ela não ficava assustada na hora de interpretar, então ele gostou da Linda, além da atuação, né, ele queria um pouco mais ali para não traumatizar a pessoa. Então ele escalou a Linda e o Friedkin tinha experiência como documentarista, então ele queria que o filme tivesse um pouco dessa pegada. E ele foi mostrando as coisas acontecendo bem aos poucos, né? Ele vai registrando a rotina da mãe e da filha, até que aí a possessão acontece. Quando as filmagens estavam prestes a começar, rolou um incêndio misterioso que destruiu quase todo o set. Foi no fim de semana, quando não tinha ninguém lá, então não deu nem pra tentar conter as chamas na hora. E o mais estranho é que nunca encontraram um motivo para o incêndio ter começado. Não tinha sinal de problema elétrico, não tinha sinal de que alguém tinha entrado lá. Sabe, assim, não tinha nada rolando. E curiosamente, o único cenário que não foi afetado foi o quarto da Regan, onde se passam, né, as cenas ali de possessão e exorcismo. As filmagens tiveram que ser adiadas em 6 semanas, enquanto reconstruíam tudo. Mas, gente, imagina você tá num set de um filme de terror, de possessão. Sim. Sabe, que a possessão acontece todo num quarto. O set todo pega fogo, um incêndio que ninguém sabe de onde veio, sabe? Um incêndio do nada, o set pega todo fogo. E a única coisa que fica lá é o quarto, que é onde acontecem as possessões. Eu não voltaria lá no dia seguinte. E também é onde acontece o exorcismo. O exorcismo também. Fica aí a dica. Apesar que a pior cena do mundo acontece fora do quarto. A da escada? A da escada. Ai, é creepy. A primeira vez que eu vi aquela cena, eu achei que eu ia morrer. A Ellen Burstyn falou que tinha uma energia pesadíssima ali, como se eles realmente estivessem lidando com forças desconhecidas. E ela se preocupou no que isso implicaria para as filmagens. Um dia, o ator Jason Miller, que interpretava um dos padres principais, o padre Carras, o mais jovem, ele estava num restaurante quando um padre real, um padre idosinho, chegou para ele e deu uma medalhinha. O padre disse que sempre que alguém tenta desmascarar o diabo, ele aparece para se vingar. Então era pro Jason tomar muito cuidado. Gente, o padre disse que a medalhinha era para protegê-lo e poucos dias depois, você tá sentado? Esse padre morreu. As filmagens finalmente começaram em agosto, mas foi só começar, gente, só dar o start, que uma galera começou a morrer. Não tem outro jeito de falar isso. O outro padre principal do filme era o padre Merrin. Ele era mais velho e foi interpretado pelo ator sueco Max von Sydow. E logo após o primeiro dia de filmagem dele, o irmão dele morreu, gente, lá na Suécia. E aí o ator lá foi viajar pro funeral. E aí na primeira semana, o avô da Linda Blair, a Regan, também morreu. E, gente, nisso, assim, a produção ia sendo adiada, entendeu? Tipo assim, gente, morreu alguém aqui, pega mais 2 dias. Morreu alguém aqui, vou viajar pra Suécia. E rolaram várias coisas que foram atrasando as filmagens. A filmagem é essa, que já tava 6 semanas atrasada. Porque fogo. Pegou o fogo lá. Então, assim, Niki, as filmagens eram pra durar 85 dias, ao todo duraram mais de 200 dias. O que é mais do que o dobro, tá? É muito tempo. Aí o filho do ator Jason Miller se envolveu em um acidente de moto e correu risco de vida, mas sobreviveu. E o ator Jack McGowan, ele aparece ali no Exorcista como Burke Dennings, que é um diretor e amigo da mãe da Regan.
Logo depois dele completar cenas no filme, o Jack teve a gripe de Londres, uma variante super perigosa da influenza. Foi uma epidemia que aconteceu nos anos 72 e 73. E, gente, ele teve complicações da gripe e faleceu do nada aos 54 anos, logo depois de gravar as cenas do filme. Já a atriz Vasiliki Maliaros interpretou a mãe do Padre Carras no filme. Ela morreu de causas naturais aos 90 anos, também depois de gravar suas cenas. E teve mais mortes, gente. Um jovem vigia noturno do estúdio faleceu. Um funcionário que trabalhava na refrigeração do set e até o bebezinho de um assistente de câmera. Segundo a própria Ellen Burstyn, 9 pessoas ligadas direta ou indiretamente ao filme morreram. Então o clima nos bastidores era realmente um total terror. E tinha até um padre de verdade no set, gente, o padre Thomas Birmingham. Ele era consultor técnico e ele também aparece como ator no filme. Ele é o diretor aí da Universidade de Georgetown. Só que, olha só, o diretor do filme, né, o Friedkin, ele pediu pro padre realizar um exorcismo ali dos bastidores. Então, assim, o cara tava ali como Ator e consultor e também fazendo ali o seu trabalho. Já que você tá aqui, já que você dá tá uma aqui abençoada, mesmo, né? Dá uma exorcizada na galera. Porque o diretor também achou que, sabe, tipo assim, pô, tá meio estranho, tá esquisito. Não é todo filme que você faz que 9 pessoas morrem, né, durante o filme. No mínimo. Ainda mais que são 200 dias, gente. Apesar que 200 dias é tempo pra caramba. Mas mesmo assim, né, não pra ter 9 mortes. É o quê? 200 dias não é nem um ano. Você tem quase que uma morte por mês, né? Puxado o negócio. Mas enfim. O padre, ele falou que não ia fazer isso não, porque achou que ele ia causar mais ansiedade em todo mundo. Mas ele falou, vou fazer uma reza e vou abençoar o elenco e a equipe. Enfim. O Max von Sydow, que é aquele que o irmão morreu logo no primeiro dia de gravação, lá na Suécia, ele não acreditava muito nessa maldição. Ele achava que era uma série de coincidências. Que quando você grava um filme por muito tempo, por tantos meses, coisas inesperadas acontecem na vida das pessoas que estão ali. O que também é uma grande verdade. Mas essa história é muito louca, meu Deus. É. Outra coisa complicada aí dos bastidores foram os machucados físicos que as atrizes Linda Blair e a Ellen Burstyn tiveram. No caso da Linda, tem as cenas em que a Regan se remexe na cama, toda possuída, né? E nas gravações, ela usava, tipo, um cinto, assim, em volta da barriga, que era puxado por outra pessoa. Então, ficavam puxando ela pra cima e pra baixo, né? Tipo, voando, assim. Ela não tinha muito controle disso. Só que, durante uma gravação, o cinto se soltou um pouco. E isso deixou a Linda numa posição perigosa ali para as articulações, porque as costas dela estavam mexendo num ângulo, sabe, tava errado. E aí puxaram tanto ela, e ela foi tentando ficar na personagem. Ela falou, não, vamos lá, não vou ficar interrompendo. Só que ela tava sentindo muita dor. E aí os gritos e os choros que ela tava fazendo já não eram da personagem, já eram da atriz, já eram reais, né? Porque ela tava com dor. E o resultado, gente, é que a Linda ficou com fraturas na coluna e ela desenvolveu escoliose um tempo depois. E, obviamente, isso afetou a saúde dela, né, a longo prazo. Ela ficou com várias sequelas. Sem falar que o quarto era muito refrigerado e a personagem usava só pijama. Então, ela ficava morrendo de frio, assim, a ponto de ficar tremendo às vezes. E a Ellen tem uma cena que ela é jogada no chão pela Regan possuída. E era feito assim. A Ellen ficava com o equipamento em volta do diafragma e o fio saindo por trás com um dublê controlando. E aí, na hora, o dublê puxava ela para trás. E deu certo já na primeira tomada. Então, ela achou que estava suficiente. Só que o diretor, Friedkin, ele mandou repetir, disse que a cena precisava parecer mais real. Só que a Ellen explicou que a puxada era muito forte, que podia machucá-la, que ela não queria arriscar. E ele mandou gravar mesmo assim. Bom, eles foram lá gravar e aí o dublê puxou muito forte e ela se machucou caindo. E é essa cena que tá no filme. Você até consegue ver ela tentando botar a mão pra trás pra tentar amortecer a queda. Gente, e ela gritou, foi uma reação também real, né? Ela deu um gritão, ela doeu muito. Aí o Friedkin mandou abaixar a câmera pra focar na reação dela, tipo,
não para de gravar, vai lá, né? Foca lá, não sei o quê. Ela ficou puta, ela tava tipo assim, ela começou a gritar, ficou… Ai, tô rindo de dó, assim. De ódio, eu xingava. Não, eu batia nesse diretor. Nossa, ela, tipo, ficou pistola assim, desliga a câmera, ai, né? Pelo amor de Deus. Gritando, pedindo socorro. Tiveram que chamar uma ambulância. Tipo, geralmente em set tem ali também um apoio, né? Mas tiveram que chamar a ambulância, ela foi pro hospital. E disseram que, né, era um machucado, que ia doer uns dias e tal. Só que esse início do tratamento foi super negligente. Não era pra esperar passar, não era uma dorzinha, né? Passa um spray aí. E aí depois ela descobriu que foi gravíssimo. Ela descobriu que ela tinha fraturado o cóccix e ficou com problemas crônicos pro resto da vida. Ela teve que ficar 2 semanas sem gravar. E depois, quando ela voltou, ela teve que usar muletas ali nos bastidores, porque tava muita dor, tava muito difícil, né? Cara, é absurdo o quanto que… Isso é uma coisa que acho que hoje em dia tem mais… Tem mais segurança, tem um olhar né? mais pra isso, mas assim… É impressionante o abuso, né, que alguns diretores fazem Sim. com atores durante os filmes. A gente já ouviu falar de… Tem, obviamente, os muito pesados, que são abusos sexuais, de muitas situações que a gente já ouviu falar. Mas os abusos físicos mesmo, né? De levar a pessoa até o limite. Forçar o extremo. Forçar o extremo. Às vezes nem físico, mas tipo, quanto, por exemplo, uma cena que você tem que chorar muito, que você tem que estar ali, né, por exemplo, fazendo uma cena pesada, chorando, né? Quantas vezes você tem que fazer isso? Quantas vezes você tá se colocando nesse lugar, sabe? Total. É muito pesado. Então, enfim, a Ellen até falou depois que ela entregou muito mais de si do que uma pessoa deveria entregar a um filme. Imagina, uma sequela pro resto da sua vida. Nossa, Ninguém merece pelo amor. isso. E o Friedkin era considerado um diretor muito rígido, então toda hora ele entrava ali em conflito com a equipe. Ele fazia as pessoas chorarem de tanta raiva, assim, sabe? Xingava e tal. E às vezes, quando ele se irritava, ele pegava algumas das armas com bala de festim e disparava. Socorro. O pessoal até começou a brincar no dia que ele não fazia isso, tipo, perguntando: cadê a arma hoje? E assim, sabe? Quer dizer, ainda Normalizou, essa violência, assim. Mas todo mundo gostava e respeitava muito o diretor e foram, né, normalizando isso. Só que também sabiam que não era bom não brigar com ele. E essas informações, elas estão no documentário O Temor a Deus, 25 anos de Exorcista, que foi lançado em 98. A Ellen até fala no doc que ela amava Friedkin, mas que ele era um maníaco. Esse doc é muito completo, ele tem entrevistas com todos os principais envolvidos. E ele toca um pouco nisso que a gente tá falando da maldição, sabe? A gente pegou várias informações, mas ele também foca em 1000 outras coisas, como desenvolveram as cenas, os efeitos utilizados, a maquiagem, como fizeram a voz de diabo na garota, enfim. É bem massa. É um doc que mostra muito sobre o filme também. Ele tá inteiro legendado no YouTube, e a gente vai deixar o link lá no nosso site, modusoperandipodcast.com. O Exorcista foi lançado em dezembro de 73 e foi um sucesso de bilheteria. O orçamento foi 12 milhões de dólares e a arrecadação total foi 441 milhões. Humilhou. Bizarro, né? O filme se tornou um dos mais importantes e influentes, não só do terror, né, na história do cinema mesmo. Foi indicado ao melhor filme no Oscar. O William Badley, o autor do livro, ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Teve uma repercussão popular muito massiva, assim. Os padres até aparecem no documentário falando que eles receberam muitas ligações, muita gente falando que tava com caso. Ai, gente, com caso de possessão. Queriam que fizesse exorcismo até em gato, assim. E o Exorcista acabou virando uma franquia, né? Ele tem sequências, remakes. Ao todo, teve 6 filmes. Inclusive, tem um novo previsto para lançar em 2026. E agora, em outubro de 2024, o filme tá disponível na Max. Inclusive, o filme que saiu esse ano é a pior coisa que eu já assisti na minha vida. Então eu fica não aí, vi o último. Assim, nenhum deles são bons, mas existem alguns que são assistíveis. Mas só no sentido, tipo assim, dá pra assistir. Mas o deste ano, ele é Triste. Particularmente a pior coisa que eu já assisti na minha vida. Eu sou muito fã da franquia. Na verdade, eu sou fã do filme, né? Do primeiro filme, do original. E sou muito fã do Exorcismo, do livro e tal. Do Você é fã do Exorcismo? Do Exorcismo não, do Exorcista. E eu queria comentar que as minhas gatas precisavam de exorcizar. Não, elas precisariam. É? Porque todo dia, 2 da manhã, enlouquece. Mas isso é normal de gato.
Mas, Mas você não acha que às vezes poderia dar uma ajudazinha? Não, mentira, gente. Credo. Em meados dos anos 70, o Bebê de Rosemary e o Exorcista já tinham firmado ali o seu legado no cinema de terror e gerado uma nova tendência, a abordagem religiosa. E falar de possessão, demônio, padre, exorcismo, tudo estava muito em alta. Principalmente incluindo o bebê, criança, aquele mal tão grande que corrompe até seres inocentes. Essa pataquada toda. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos estavam num momento social muito intenso, que é desde o fim da Guerra do Vietnã até começarem a rolar, né, os casos de serial killers famosos, como Ted Bundy, Night Stalker. Para muitos, a violência e a morte eram as únicas coisas que apareciam na TV. E foi nesse contexto que o empresário Robert Munger teve uma ideia. Um dia ele estava dirigindo por Los Angeles, lá de boas, perto da Hollywood Boulevard, quando ele sentiu um calafrio. O Robert era cristão e não se surpreendia com discussões sobre os últimos dias, juízo final, a vinda do anticristo, né? Esses papos, digamos. Só que nessa hora, um pensamento repentino veio na mente dele. E se o anticristo já tivesse chegado? E se tudo que estava acontecendo no mundo é porque já tinha alguém planejando como destruir a raça humana, mas naquele momento ainda era só um garotinho? O Robert imaginou que isso daria um excelente filme. Era uma ideia meio comercial, né? Na época tava na moda esses tipos de filme, mas ao mesmo tempo era uma coisa que mexia com os medos, né, da gente. Com essa ideia de ter um mal à espreita. Imagina, um menino malvado, que estranho, como assim? E aí ele começou a fazer uns pitchings aí para produtores, tentando vender a ideia, mas ele não tinha envolvimento nenhum com o mundo do cinema, ele não tinha trabalhado com isso. Ele era um executivo publicitário, mas ele vivia ali próximo de Hollywood, então não é que assim, não é que ele vivia no meio, mas também não era tão difícil ele tentar achar algum contato ali com o pessoal do entretenimento. Ele convenceu um produtor chamado Harvey Beinhard a comer um hambúrguer com ele. E o Robert contou da história e começou a falar sobre o apocalipse da Bíblia, todos os temas que ele queria abordar. E aí o produtor Harvey amou a ideia, eles entraram com a grana e eles contrataram ali um roteirista chamado David Seltzer para escrever o filme. E aí se juntaram com outro produtor chamado Macy Neufeld, e foi a produtora dele que ficou responsável por tirar o filme do papel, que se chamaria A Profecia. Eles então falaram com a 20th Century Fox e tudo se encaminhou. O Richard Donner foi contratado como diretor, tudo isso lá em 75, e o Gregory Peck foi escalado como protagonista do filme. A história era sobre um diplomata americano cujo filho morre no parto. Para não deixar a esposa triste, ele adota um outro menino e não conta para a esposa que ele não é o filho biológico. Amado. Tipo, tudo errado, né? Mas beleza, é a história do filme, né? Vamos julgar o personagem. 5 anos depois, o diplomata se torna embaixador em Londres e a família se muda para lá, mas começam a acontecer mortes estranhas e o diplomata descobre que talvez o seu filho seja o anticristo. Esse filme é muito bom, gente. É muito bom. O Gregory era um ator super renomado. Na época, ele estava com 59 anos. Para vocês terem ideia, ele tinha vencido o Oscar de melhor ator em 63 pelo filme O Sol é para Todos, que também é um livro muito bom. Em 67, ele chegou a ser presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, né, da Academia do Oscar. Então, A Profecia conseguir esse ator, gente, é o auge, assim. Né? Porque ele era muito bom. Tipo, ele era muito melhor que o filme. Sim. Bom, tava tudo pronto para o filme ser gravado no segundo semestre de 75. Até que numa reunião de última hora com os produtores, Robert Munger, o cara que teve a ideia do filme, falou que tinha sentido algo ruim. Ai, Deus. Que ele recebeu uma espécie de aviso e que se fizessem um filme, teriam muitos problemas com forças maiores. Robert explicou que a maior arma do diabo é ser invisível e que ele não ia gostar nem um pouco de ver os planos dele expostos em um filme que seria visto por milhões de pessoas. Mas, gente, imagina você juntar uma galera, você conseguir um maior ator da atualidade, assim. Aí chegar o cara com esse papinho de merda, mano. De que o diabo não vai gostar. Mas você não vai ficar com medo? Eu tô rindo de nervoso. Eu não, cara. Eu ia falar, vai embora. Você é ateia também, né?
Não só isso, mas porra, trabalhei que nem um otário até agora, mano. Já pensou se alguém fala o modo está amaldiçoado? Vocês não podem mais gravar. Já estamos complicado. 5 anos gravando, gente. Agora não vai acabar. Não Nossa, tem difícil. como. Bom, a galera achou baboseira, falaram que o filme ia ser ótimo, sucesso. Meio que assim, cagaram pra ele. Gente, dinheiro, né? Dinheiro envolvido, né? Muita coisa envolvida. Chega. Aí Robert disse que ele não queria ter mais nada a ver com o filme. E foi aí que o produtor Harvey ficou um pouco impressionado. Foi só nesse momento que ele falou, eita... Ele quer sair do filme, O cara cara. sendo, tipo assim, realmente esquisito. Uma pessoa Você assim, tem a não. ideia e daí você desencana porque o diabo Exato. tá te ameaçando. Mas ele falou, esse cara... É Beleza. uma terça-feira ruim. O cara pensou isso. Faltando 3 meses para as gravações, aconteceu uma tragédia, gente. O filho do Gregory Peck, o Jonathan, tirou a própria vida, aos 30 anos de idade. A autora, Lynn Haney, que escreveu uma biografia do Gregory Peck, ela é uma amiga próxima dele, ela já falou um pouco sobre como foi esse período, né? Ela contou que o Gregory ficou muito mal, ficou perdido, não sabia muito bem o que fazer. Ele até se questionou se deveria sair do filme, né? Mas no fim ele acabou continuando. No filme, ele teria que interpretar um pai que não sabe mais se conhece o próprio filho, né, gente? O filho é talvez o capeta, sei lá. É triste, tipo, ele perdeu o filho e aí ele tá fazendo um filme que, querendo ou não, é uma relação de pai e filho, enfim, super pesado, né? O Gregory pensou, depois ele falou, não, isso pode ser uma forma de elaborar o luto, né? Levar esses sentimentos da vida dele pro papel e tentar trazer uma boa performance. Tentar fazer algum sentido, né? Do que ele tava trabalhando, do que ele tava sentindo. E isso foi em junho. E 3 meses depois, em setembro, ele pegou um avião de Los Angeles para Londres. Mas, gente, vocês estão sentados? O voo foi atingido por um raio e um motor pegou fogo. Foi preciso fazer um pouso de emergência, no fim deu tudo certo, tá? Mas assim, qual a chance do avião ser atingido por um raio? Quantas vezes vocês escutam uma história assim, de um avião? Hoje um avião foi atingido por um raio, Sabe normal. Que é muito comum. É comum? É muito comum. Eu nunca ouvi isso. É. A primeira vez que eu mandei a Juju pra Nova York... Ela foi atingida por um raio? Não, calma. A primeira vez que eu mandei a Juju pra Nova York pela Netflix, né, no caso. Que ela foi cobrir o tapete vermelho da 3ª temporada de... Aquelas que vai indo. Vai indo no Orange is the New Black. Ela tava voltando, aí do nada, tipo... Ela não deu... Porque assim, né, ela ia e tal, depois que voltava a gente conversava. Aí era pra ela ter voltado num dia, aí ela mandou mensagem pra mim, olha... um raio atingiu o avião, então ele não vai, tipo, não vai rolar o voo agora. Aí eles ficaram no hotel, mas, tipo, a própria empresa aérea resolveu tudo. Mas é muito comum, amiga. É claro que... Eu achei uma estatística. É muito mais comum, mas assim, não, nem sempre dá merda, nem sempre precisa ter... Pega fogo. Tipo assim, isso do pouso de emergência é uma coisa mais grave. A cada 1000 horas de voo, né, flight hours, acontece um raio. Gente, eu tô passada. Mas não... Tô passada. Mas não dá nada, não. Hoje em dia não dá nada, não. Quer dizer que tem um raio a cada... 40 a 100 raios every second. A cada segundo. Querida. Não no o avião. Céu é babado. No céu. Aí, por acaso, se você passar por um deles... Mas não tem problema, gente. De verdade. O negócio não é atingir o avião. O negócio é o raio fuder as coisas. No caso deles... A gente tá falando aí de anos o quê? 90? Gente, eu tô assustando as pessoas, porque eu tô chocada. Não, é comum. Eu tenho mais estatísticas aqui que eu nem vou ler, porque eu vou assustar vocês. Não, é comum. Eu já li e que não tem nada demais. Que dá... Que tem um monte de raio em avião e não tem problema. Esse tipo de coisa custa para as linhas aéreas mais de 2 bilhões no ano. No ano. Chega, Carol. Mas é que eu acho que deve estragar o avião, alguma coisa assim, mas não significa que os aviões saem caindo. Não, imagina, senão não tinha como você voar, senão toda hora caía. Aqui, ó, em 2020, fazia mais de 50 anos que aconteceu um acidente grave por causa de um raio.
Tá, estou mais tranquila. Não é… Tipo assim, é super comum e provavelmente aconteceu várias vezes enquanto você viajava. E ninguém Só que contou não, pra só, mim? É óbvio, você quer que o cara fale, acabamos de levar um raio. Mas não, os aviões são protegidos pra isso, tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, eu tô ótima. Mas… Voltando. Pouquíssimos dias depois dessa história aí, o produtor Mace também pegou um voo pra Londres. E também foi atingido por um raio. Que agora a gente já sabe que é comum, né? Só que foi mais tenso ali pra eles. O voo passou por uma tempestade e teve muita turbulência. E ele disse que foram 5 minutos de terror. Tem algumas fontes que dizem que o voo do roteirista David Seltzer também foi atingido por um raio, mas a gente não conseguiu confirmação disso. Enfim, gente, talvez fosse algum desses 2 voos, ou um terceiro voo, como a gente já disse aqui. Não é algo raro, mas é que nessa época provavelmente era mais problemático e tal. Mas hoje não é real um problema. Tá tudo certo. Alguém que trabalha com avião, comente aí nos comentários do site pra eu receber no meu e-mail e eu fico mais tranquila. Tá tudo… Amiga, depois de todos os aviões que você pegou na vida, você achar mesmo que nunca teve um raio? Não sei. Tá tudo Já certo. peguei muito avião, viu? Então. Nossa. Mas enfim, todo mundo conseguiu chegar em Londres. Mas, obviamente, né, gerou já uma coincidência esquisita, um climão. E aí, lá nos bastidores, o povo já comentando sobre a maldição. Eu acho que tem muito isso, assim, também, do tipo, aconteceu no Bebê de Rosemary. Aí aconteceu no Exorcista. Aí começa, tipo, qualquer outro filme que você vai fazer de terror… Assim, vamos até aproveitar esse momento pra falar. O do Bebê de Rosemary, eu achei que não é uma maldição. Também, X, assim, pessoal coisas esticou. que acontecem. Agora, o do Exorcista, achei complicado. O do Exorcista foi mais esquisito. Tá difícil explicar. Então, acho que tem algo estranho. Assim, contrataram uma galera velha também, né? Porque tinha 2 pessoas lá que vai morrendo por normal. Ai, não. Tipo, o vô da Reagan morreu. Gente, Era um idoso. Era um idoso. Sabe, tinha 2 pessoas que morreram lá que eram idosos. Então, morreram de causas naturais. Mas eu acho que é uma coincidência mais esquisitinha, sabe? Ah, não sei. E achei tudo estranho. que envolve Comentem. incêndio, eu acho bem bizarro. Comentem no site que eu vejo todos os comentários, viu? Eu recebo no meu e-mail, como eu acabei de falar, e eu vou vendo todos. Mas o que eu ia falar é que, tipo assim, já tem esse clima. Então, já existe essa lenda, tipo assim, vai fazer um filme de terror, vai acontecer uma coisa assim. Então, acho que isso também acaba induzindo a galera a achar, né? Inclusive, recentemente, esse ano, saiu um filme do Russell Crowe que é sobre um ator que interpreta um padre num bastidor de filmes, e aí começa a ter coisas estranhas no set, nos bastidores e tal. Eu acho que tá disponível no Prime Video. Tem que comprar. E na Apple TV tem pra comprar. Mas assim, gente, é essa história, assim, tipo, da maldição e tal. Chama O Exorcismo. Em português, em inglês é The Georgetown Project. E vou falar também de Entrevista com o Demônio, porque ele é bem essa pegada. Nossa. Ele mostra… Eu amei esse filme, gente. Achei muito legal. Que mostra aí o Jack Delroy, né? Que é um apresentador canastrão, polemicaço. Que é audiência, né? Que quer audiência, que quer aquele sensacionalismo. E ele tem esse… E aí, enfim, o filme é você acompanhar um dia de uma gravação que aparentemente ele vai mostrar ali… Vai entrevistar uma menina que aparentemente é possuída pelo demônio. E aí ele quer botar ao vivo. Ele quer pôr ao vivo, e aquela coisa toda, algumas coisas estranhas começam a acontecer. É muito bom esse filme, gente. Eu não cheguei a ver esse, mas fiquei esse curiosa. Eu recomendo, é bem legal. Então tá, né? O Richard Donner, o diretor, quis começar as gravações com alguns takes aéreos de Londres, tipo aqueles planos pra contextualizar a cena e tal. Aí eles alugaram um avião, naquela época não tinha drone, e era um avião do modelo Hawker Siddeley. E marcaram um dia lá pra gravar. Mas de última hora receberam uma ligação da empresa perguntando se podiam trocar para outro dia, não sei o que, porque um grupo de executivos chineses queria alugar o avião, eles estavam com mais urgência, assim. E a empresa propôs que se a equipe do filme trocasse para outro dia, eles iam dar um desconto, um negócio assim, né? Ai, sim, gente, quem trabalha com audiovisual… Cada sabe, centavo. Cada centavinho importa, porque… Ai, gente, só eu sei, viu? Eu tô aqui… Ai, coitada. Orçando um negócio que você não tem noção. Uma coisa que vem aí, que é muito legal, mas que assim… Eu fico assim, gente, caro, tudo né? é muito caro. Quando eu trabalhava também lá em agência, mano, era tipo assim… Ai, vamos abrir câmera, vamos.
Não dá pra você abrir câmera com 2 10 mil reais. reais, com 10 real, entendeu? Tipo assim, tudo é um drama, tudo é... Aí pra abrir câmera é tipo 20 mil reais, aí não sei o quê, aí edição, não sei o quê. Gente, e eu sei que, né, temos que valorizar e tudo mais, mas assim, é desesperador. É desesperador. Mas é isso, então eles toparam porque eram, né, os caras iam dar um desconto, show. Só que aí o avião decolou lá com os empresários chineses e, gente, vocês estão sentados? Rolou um acidente. Logo que levantou voo, vários pássaros atingiram o motor do avião. O avião perdeu energia, ele caiu numa estrada e se chocou contra um carro. 6 pessoas morreram. A mídia cobriu o acidente, vários investigadores e analistas foram até o local. E assim, imagina a galera do filme, sabe? Ficaram perturbados, né? Era o dia que era pra eles terem ido. Sim. Sabe? Foi assim, muita coincidência que eles não foram. E assim, cara, imagina você ver que isso rolou e pessoas morreram. Tipo, muito triste pensar nisso. E os próprios investigadores, eles ficaram super assustados. Porque era uma região com muitos pássaros. Só que assim, era comum um ou outro entrar no motor. Só que aquele dia tinham sido vários. Quase como se tivesse sido coordenado, sabe? Como se eles estivessem juntos. Sei lá, assim, tipo uma coincidência bizarra. Inclusive, por ser comum ter muito pássaro ali, tinha um equipamento de segurança que tinha, sei lá, emitia um som que assustava os pássaros, né? Pra evitar esse tipo de coisa. Só que naquele dia, sabe-se lá por quê, o equipamento tava desligado. Enfim, gente, um monte de, né, uma tragédia mesmo. E sabe aquele filme Premonição? Eu amava os primeiros lá daquela época, quando eu era jovem. Eu amo Premonição. Que eu sou millennial, né? Eu e a Mabê, não sei se vocês sabem. E aí, tipo, no filme Premonição, os personagens meio que dão um jeito de escapar da morte, só que eles vão ficando paranoicos, porque cada hora parece que vai acontecer, né? Você olha pra televisão, parece que ela vai cair na sua cabeça. Sim. Você olha a cadeira, parece que você vai escorregar. Porque a morte vai te buscar, a verdade Isso, tipo assim, você tem que morrer, então a morte vai te achar. E aí, o que rola nesse filme, assim, é que as pessoas ficam paranoicas o tempo todo, né? Preocupadas com o que pode acontecer. E muita gente da produção do filme sentiu um pouco assim, sabe? Relatou que tava meio apavorada, porque depois do negócio do avião, né? As pessoas que tinham que ir no avião, por exemplo, ficaram péssimas, né? Ficaram com medo de, tipo, será que a morte vai vir me buscar? Imagina o negócio do, caiu um raio no avião, eu tive que parar. E do outro dia eu quase peguei esse voo. Quer dizer, parece que eu tô só fugindo da morte, mas em algum momento vai rolar. Acontecer, credo. Então, eu ficava tensa com isso. Enfim, essa maldição foi ganhando força, né? Aliás, só um adendo aqui, é que alguns sites que vocês forem procurar essa história falam que esse acidente aconteceu no fim das gravações, mas não é, gente. Foi uma das primeiras coisas que aconteceu mesmo. E a nossa fonte é o documentário The Curse of Omen, que é a maldição da profecia, e é toda sobre a suposta maldição do filme. Os entrevistados são as pessoas mais importantes envolvidas, o diretor, os 2 principais produtores, o cara que teve a ideia do filme. Então a gente tá seguindo a cronologia que eles mesmos trazem ali. E esse doc tá disponível todo no YouTube, só em inglês. Infelizmente não tem legenda, mas a legenda automática do YouTube fica bem boa nele. Então, assim, dá pra gente jogar e dar esse golpezinho aí. A gente vai deixar linkado também no nosso site, junto com os outros conteúdos que a gente já comentou por aqui. Ainda faltava uma coisa importante para as filmagens começarem. O ator mirim principal, o que interpretaria o Damien, o capeta, né? Precisavam de alguém que conseguisse passar uma inocência, mas ao mesmo tempo essa questão toda diabólica, né? Esse poder maligno. E testaram vários atores profissionais, mas não gostavam de nenhum. O diretor queria alguém mais cru, assim, então eles abriram testes para as crianças que não tinham experiência, assim. Ele até gostou de um menino, mas aí o pai da criança descobriu que era para interpretar o filho do capeta. E aí ele proibiu. Eu amo. Você deixaria a Mabezinha interpretar Super. a filha do capeta? Pra isso. Ai, gente. Mas assim, eu entendo talvez o nessa pai. época eu teria um pouco de medo, né? Sei lá, eu entendo o pai, tadinho. Mas ele descobriu depois e não deixou. Mas assim, gente, também pode ser pelo filme, né? Tipo, o menino vai ter que falar o quê? Né? Pesado. Também pode ser pra proteger a criança, né? Total. Não sabemos. Mas, enfim, eu achei engraçado.
Enfim, aí o produtor Harvey encontrou um menino talentoso chamado Harvey Stevens, que era loiro e tinha uns 5 aninhos. Sim, gente, 2 Harveys. Então a gente vai falar o produtor e o menino Harvey. O diretor, o Donner, não tinha se impressionado muito com ele de início, mas aí fizeram um teste em grupo e o Donner mandou os meninos atacarem ele próprio, tipo, venham aqui e me ataquem, né, pra ele ver como que ia ser a reação. Ele queria um menino que pudesse se impor numa briga de adultos, assim, por causa de uma cena lá. E todos os meninos foram pra cima dele e o Harvey conseguiu ser o mais violento. Ele agarrou o rosto dele e chutou a virilha dele. E daí o Richard Donner escalou ele, tipo... Amei! É isso, eu quero mais violento, bateu em mim, enfim. E aí mandou ele pintar o cabelo de preto e bora. E até meio, né, piada, assim, que no documentário mostra esse relato de um jeito meio silencioso, assim. Mostra o diretor contando e depois 2 atrizes coadjuvantes dizendo que o menino era muito agressivo nas cenas, que ele realmente se entregava no papel e que até parecia gostar de ser violento. E aí no doc eles colocam uma música mais tensa, como se isso significasse que o próprio ator estava possuído. Só que, gente, ele estava fazendo o que pediram, sabe? Enfim, o doc é bem legal, tem várias informações, mas naqueles docs, assim, feitos pra TV, assim, Made for TV. Meio tipo um sensacionalismozinho, meio tendencioso, sabe? Então a gente vai filtrando aqui pra vocês. Mas enfim, com o menino escalado, as filmagens começaram pra valer em outubro de 75. No filme tem uma cena em que o diplomata, o Gregory Peck, né, e um fotógrafo que ajuda ele, eles são perseguidos por Rottweilers no cemitério, e é uma cena noturna. Tem uma hora que os cães atacam o fotógrafo e mordem ele. E aí tinha um dublê pra isso, que era o Terry Walsh. E aí tinham vários cachorros que foram levados pro set, que claramente eram treinados. Tinham alguns cachorros menores e aí tinham uns 2 cachorros principais, assim, que tinham sido treinados pra morder. Porque é isso, né? Tem cena mais aberta, tem cena mais fechada, então cada hora você usa o que for necessário ali. E aí eles ficavam na deles, assim, os cachorros, mas na hora das cenas as pessoas ficavam com medo, né? Porque eram cachorros bem ferozes, assim. Chegaram a apelidar os cachorros de Evil Dogs, né? Tipo, cachorros malignos, assim. Quando chegou a hora de gravar o ataque, o dublê decidiu que precisava de mais uma proteção, só por garantia. Aí acolchoaram o braço dele com umas almofadas, depois colocaram um pouco de tecido, tipo um feltro extra em volta do braço. E por fim colocaram um fio de aço inoxidável, assim, mas tipo, deixaram um negócio bem potente. O cara tava com tipo 3 camadas de proteção para além da roupa. Começaram a gravar e os cachorros realmente morderam muito forte. O dublê gritou de verdade, mas por ser algo da cena, demorou um pouco para eles perceberem. Foram mordidas tão profundas que conseguiram rasgar as proteções. O dublê desmaiou e a equipe teve que lutar para afastar os cães. Eles não queriam sair, tiveram que puxar mesmo. Nossa. E no doc não fala onde o treinador deles estava nessa hora, se ajudou, enfim, porque, né, meio complicado. E, gente, precisaram chamar uma ambulância urgente e o dublê foi levado para o hospital. Ele ficou muito machucado, mas depois de um tempo ficou bem. E essa foi a primeira vez que alguém da equipe realmente se machucou. Mas não seria a última. Tem uma cena no filme em que o menino vai com a mãe num zoológico e a presença dele agita os animais. É como se os animais vissem a verdade, né? A força sombria dentro dele. E aí um monte de babuínos os ataca quando eles estão dentro do carro. A atriz que faz a mãe, a Lee Remick, ela ficou bem assustada com essa cena, porque ela não sabia quão raivosos os babuínos podiam ficar. Ai, desculpa, eu rio de nervoso. E aí os gritos dela nas cenas são reais, porque ela ficou com medo mesmo, ela ficou desesperada. Só que tinha uma outra cena que foi gravada perto da área dos felinos, onde tinha leões, tigres. E no fim essa cena acabou não caindo pro filme, mas ela é relevante aqui. Nesse dia, 7 de novembro de 85, eles foram ajudados por um cara que trabalhava no zoológico, né? Ali nas gravações. Ele se chamava Sidney Bamford. Ele tinha 22 anos e ele, né, ajudou todo mundo ali da produção, tudo. Só que logo depois que a equipe das filmagens foi embora, aconteceu mais uma tragédia. O Sidney entrou na área dos felinos para resolver algumas coisas e estava entre 2 cercas elétricas. A entrada dava para a parte onde um dos tigres ficava.
Só que ele achou que o tigre estava meio longe. E aí, quando ele viu, o tigre estava bem acima dele. E, gente, vocês não vão acreditar. O tigre devorou a cabeça dele. Olha que pesado, assim, tipo... Horrível. Horrível. Parecia que onde quer que as gravações da profecia fossem, algo acontecia. E a essa altura, as pessoas envolvidas ficaram mais e mais paranoicas. O produtor Harvey comprou um crucifixo e ele usava todo dia. Socorro. Ele ficava sempre observando o ambiente, pensava 2 vezes antes de ir para alguma locação diferente. Ele ficava bem receoso mesmo. E quando ele contava para as pessoas que ele estava trabalhando no filme, algumas pessoas falavam: tô vendo os acidentes, boa sorte, estamos rezando por você. Ai, gente. Tipo assim, que pesado, né, mano? É um filme, era pra ser uma coisa feliz. É. Mas ninguém ficou mais mexido que a atriz que fez a mãe do menininho, né, a Lee Remick. Tinha uma cena que ela ia cair de uma sacada dentro de casa. Ela ia estar no corredor, num banquinho, tipo, mexendo num vaso de plantas. Aí o menino ia passar de triciclo, esbarrar no banquinho, ela ia tropeçar e cair da escada. E essa cena tá no filme. O planejado era ali cair, tava tudo armado, colocaram uns fios, né, era uma distância curta, tipo, nem precisava de dublê. Só que ela ficou com muito medo que ia acontecer alguma coisa bizarra, né, tipo, por causa das maldições e tal, e ela falou: eu não vou fazer, gente, não vou fazer. Aí eles precisaram ser criativos. O diretor fez um jogo com os takes, assim, né, com os planos. Então, mostra ela escorregando, daí mostra um vidro caindo, daí mostra ela se segurando na sacada, sabe? Ele teve que criar uma coisa ali na linguagem, né, dos takes, pra ela não ter que fazer a cena, porque ela não ia fazer. Pelo amor de Deus, pra que a mulher vai cair, sabe? Você Podia não é ter um todo dublê também. Cinema. Ah, mas o dublê vai se machucar também. Tipo assim, Não, mas cara, o dublê faz um tá jogo acostumado. de câmera, pelo amor de Deus. Não precisa fazer Pois a pessoa é. cair. E aí vai perguntar, vai culpar ela? É. Eu tô do lado dela. Eu tô do lado dela, porra. E bom, na segunda metade do século XX, a Irlanda do Norte passou por conflitos políticos muito sérios. A população protestante queria manter os laços com a Inglaterra. A Irlanda do Norte fazia, né, e ainda faz parte do Reino Unido. E a população católica da Irlanda do Norte queria ou independência ou que eles fossem integrados à Irlanda, que já era independente. E aí começaram a rolar muitos conflitos armados, foi um período muito ruim, levou décadas, né, e acabou repercutindo em outros países também. Tinha um grupo chamado Exército Republicano Irlandês, e a sigla em inglês é IRA. Então é assim que as pessoas se referem, né, a esse grupo. E o IRA era formado predominantemente por católicos que queriam essa independência. E aí esse grupo realizou vários ataques e bombardeios em Londres, e a época da gravação de A Profecia coincidiu com alguns desses momentos. A equipe do filme estava hospedada no Hilton Hotel, e aí uma noite eles tinham acabado de sair quando teve um bombardeio do IRA. E foi lá no saguão do hotel mesmo. O produtor Mace Neufeld tinha saído do prédio com a sua esposa havia pouquíssimos minutos. Eles chegaram a ouvir um barulhão e viraram para ver o que era. 2 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas nesse ataque. Mais uma vez, associaram isso à maldição do filme. Um tempo depois, o Gregory Peck chamou o diretor, né, o Donner e os produtores para jantar. E ele viu que estava todo mundo muito estressado, né, com tudo aquilo. Então ele queria que todo mundo... Vamos jantar, né, vamos relaxar. E ele recomendou o Scott's, que era o restaurante favorito dele. E a noite era do dia 12 de novembro, e quando eles estavam próximos de chegar, aconteceu outro ataque do IRA naquele restaurante. Jogaram uma bomba lá e uma pessoa faleceu. Tudo isso foi menos de 1 semana depois da história do guardinha do zoológico. No documentário, o diretor Richard Donner contou que ele também se assustava com muita coisa acontecendo, mas que ele não se permitiu ficar numa posição de vítima. Ele não queria ceder para essa ideia de que tinha uma maldição rondando eles, porque era algo que não podia controlar, né? E ele também não era um cara religioso, ele não acreditava em diabo, e ele foi se cansando ali dos burburinhos no set toda hora. Tava atrapalhando as gravações, a galera ficava dispersa, conversavam sobre se proteger espiritualmente. Ele queria que, todo mundo foque no trabalho, né? Então ele proibiu todo mundo de falar sobre isso no set. Falou que não queria mais ouvir falar sobre maldição ou sobre diabo. No filme de maldição e diabo. Tipo, nos bastidores tá proibido. E aí, no clímax do filme, a ideia original era o protagonista, o diplomata, matar o filho esfaqueado,
Depois, né, que ele descobre que ele é o capeta lá, o anticristo. Só que o Gregory Peck tava muito desconfortável, né, gente? Ele tinha perdido um filho poucos meses antes, né? E essa ideia de segurar uma criança e matar, mesmo sendo de mentira, mexia com ele. E cá entre nós, é horrível, né? É uma imagem muito horrível de se ver, assim. E uma imagem que ele também ia ficar na cabeça. Ai, sei lá, horrível. E aí ele e o Donner brigaram muito por causa disso. O Donner não queria abrir mão, tipo, putz, era o clímax do filme e tal. E ele falou, Gregory, você é um ator, você tem que atuar e pronto, você não tem que, né, questionar roteiro e tal. E aí o produtor, o Harvey, interviu e mandou filmar em 2 cenas diferentes. Uma em que ele esfaqueia o menino e uma outra que não, em que a polícia chega e mata o diplomata e daí o menino sobrevive. Meio que, tipo, vamos fazer mais... Então vamos fazer as 2, né? Tipo, ele veio ele apaziguar. E aí, beleza, a gente leva pra edição e depois a gente vê qual ficou melhor. Ok, aí no fim topou. E aí o Donner considerou que isso era pra acalmar o Gregory, né? Tipo, ele sabia que ele ia usar a versão que o cara matava o menino. Mas, olha só como o capitalismo é. O Donner foi jantar com uma pessoa da Fox. E essa pessoa perguntou se não tinha como manter a criança viva, porque daí abria margem pra fazer sequência. Claro, né? Claro, gente. Eu amo que, tipo assim, o que é melhor pro filme, não. O que é melhor pra, né, pra sequências. Mas tipo, vai que o filme bomba e aí o menino morreu no filme, Exato. pô. E o Donner ficou irritado, mas ele aceitou uma graninha extra. Ficou irritado, mas só um pouquinho. Mas foi comprado, né? E voltou pra fazer as refilmagens. E aí, gente, é isso mesmo que aconteceu no final, tá? Spoiler. O filme ficou com o diplomata e a esposa morrendo, o menino assistindo o funeral deles, dando um sorrisinho diabólico pra câmera no final. Eu amo esse final. É muito bom. Eu acho que é o final perfeito. Eu acho que é o final perfeito também. E não é só por causa da sequência. Que spoilers, sim, Fizeram. realmente rolaram aí algumas sequências. As filmagens acabaram oficialmente em janeiro de 76. E a equipe tava assim, doida pra ir embora daquele lugar. Acabou, imagina as palmas no dia que esse set acabou, todo mundo, tipo assim, eu Deus, voltava fogos. de ônibus pros Estados Unidos, não voltava de avião, não. Bom, no voo de volta para os Estados Unidos, tanto o diretor Donner quanto o produtor Harvey estavam com um mau pressentimento. E realmente, eles estavam certos. Teve um problema no avião e precisaram fazer um pouso de emergência. Gente, puta que pariu, né? Que ódio. Bom, Harvey pensou, é isso, gente, vai ser agora. A gente não vai chegar nos Estados Unidos. Mas, no fim, deu tudo certo. Eles estavam crentes que a maldição tinha acabado e que mais nenhuma tragédia iria acontecer. Só que eles estavam errados. De início, foi difícil para os produtores venderem a profecia. A galera do marketing da Fox queria divulgar como se fosse um filme de terror. Mas a equipe envolvida no filme queria aproveitar aí a maldição, porque foi algo orgânico, né? Tipo, já que teve a maldição, já que saía nos jornais, né, as notícias e tal, por que a gente não assume isso de uma vez e vamos usar isso para ajudar no marketing do filme? Eles convenceram os executivos da Fox a liberar 15 milhões para o marketing. O filme tinha custado 2 milhões. Tipo assim, eles queriam mais dinheiro no marketing do que o próprio filme. Então foi uma decisão muito arriscada, né? Elevou muito os gastos do filme. Só que o pessoal brilhou. Eles marcaram a data de lançamento para o dia 6 de junho de 76, ou seja, 06 do 06 de 76. 666, o número do capeta. Muito se fala do marketing de A Bruxa de Blair lá no fim dos anos 90, né? Tipo, o filme foi real, né? Mas a profecia foi um dos precursores nesse tipo de marketing, assim, em filmes de terror. Inclusive, vale até a gente questionar, será que essa maldição não foi aumentada aí nessa época do marketing? O quanto disso é coincidência, né? O quanto disso, enfim. Acho que houve uma época que eles passaram a perceber que esse tipo de marketing nos bastidores ajudava a galera a curiosidade. Porque acho que no início era mais um medo, mais a coisa dos cristãos ficarem revoltados. Então eles queriam abafar. Mas acho que houve uma época que eles começaram a perceber, Vamos aproveitar isso. Verdade. Né? E o público se interessou, a mídia cobriu bastante, a equipe deu várias entrevistas, né? Falaram sobre os perrengues dos bastidores. Falaram mais sobre isso do que sobre o filme em si, gente.
E quando lançou, foi um sucesso absoluto. Só nos Estados Unidos e no Canadá ele fez 60 milhões de bilheteria. O Box Office Mojo, que contabiliza a bilheteria dos filmes, não divulgou dados internacionais, então não dá pra saber o quanto, né, a profecia arrecadou no mundo todo. Mas, gente, só com esse valor divulgado aí, já se pagou, já lucrou e Sucesso. já rolou. O filme introduziu o número 666 para o grande público. Era algo que estava na Bíblia, mas foi quando muita gente passou a ter noção desse número e da associação dele com o diabo. Inclusive, o filme fez as vendas da Bíblia dispararem. As pessoas queriam ler o capítulo do Apocalipse, encontrar pistas sobre o anticristo e tal, pra saber se ia ser daquele jeito que tava no filme mesmo, né? Então, assim, foi um marketing muitíssimo bem feito. Não é à toa que 2 anos depois já teve sequência. Se chamava Damien, The Omen 2. O único problema foi que a má sorte continuou a acompanhar os membros da equipe original ao longo dos anos. Mas aí a gente falar que isso faz parte da maldição, será? Será esquisito. O coordenador de dublês de A Profecia tinha sido um cara chamado Alf Joint. Ele era super respeitado, ele também era dublê há muitos anos. Ele era especializado em cenas de luta, quedas muito altas. Inclusive, ele foi dublê do Sean Connery no 007 Goldfinger, de 64. E também já foi do Clint Eastwood, enfim. Em A Profecia, ele fez uma cena bem difícil, que é quando a personagem Dali, a mãe do menino, ela é morta, né? Ela cai da janela do hospital pra dentro de uma ambulância. E aí, o que fizeram? Foi o Alf que caiu na ambulância e a atriz já estava lá dentro. Então, o impacto da queda faz as portas da ambulância abrirem. Então, o público vê a atriz deitada. Então, parece que foi ela que estava lá, né? Mas quem fez o pulo foi o cara. E aí, logo após A Profecia, ele foi trabalhar num filme chamado Uma Ponte Longe Demais, que é um filme de guerra. E para esse filme, ele fazia uma cena que ele precisava cair de 12 metros. E a queda seria amortecida por um airbag. Era uma manobra que ele já tinha feito várias vezes na carreira, inclusive assim, de maneiras muito mais difíceis. Mas quando chegou na hora de pular, ele sentiu um calafrio. Ele se sentiu tonto, desordenado, sentiu como se alguém estivesse empurrando ele. Credo. Resultado, gente, a queda dele não teve controle nenhum. Ele errou o airbag e caiu no chão. E ele se machucou pra caramba. Ele foi levado pro hospital imediatamente, assim, ele correu o risco de morte, mas sobreviveu. E desde então ele passou a falar que, com certeza, ele foi empurrado por alguma coisa, assim. Ai, credo. É a sensação que ele teve. Mas, gente, acho que o pior acontecimento é o que a gente vai contar agora. O designer de efeitos especiais de A Profecia se chamava John Richardson, um cara super respeitado, tanto que nos anos seguintes ele trabalhou nos efeitos das franquias 007 e Harry Potter. Ele ganhou Oscar de efeitos visuais por Aliens do Resgate, que é uma das sequências de Alien, enfim. Em A Profecia ele tinha sido elogiado por criar uma cena super elaborada em que uma picape descia, alguns materiais se soltavam e acabavam decapitando um personagem. E depois que acabou tudo, ele também foi trabalhar nesse filme Uma Ponte Longe Demais, o mesmo que o dublê. E aí, no dia 13 de agosto de 76, 2 meses depois do lançamento, ele estava nos Países Baixos com uma mulher chamada Liz Moore, que era escultora e trabalhava em adereços de filmes. As fontes variam sobre a relação deles. Tem quem diga que eles eram namorados, outros que eram amigos, outros que ela era assistente dele, que eles ficavam informalmente. Enfim, no doc diz que ela era assistente dele. Já era de noite, eles estavam na estrada e acabaram sofrendo um acidente de carro e o veículo bateu num poste. Aconteceu algo muito bizarro, que de algum jeito a roda dianteira se soltou, voou e atingiu o rosto da Liz. Ela morreu decapitada bem na hora. O John abriu os olhos todo assustado, né, machucado após o acidente. Ele viu o que tinha acontecido, ele saiu. Imagina, eu não consigo nem imaginar essa cena, né? Desesperado. Você nunca supera esse tipo de coisa. Nossa, difícil. Ele saiu desesperado pra pedir ajuda e tal. E a placa mais próxima não tinha nome nem nada, gente. Era só um número. 66,6, né? Tipo, era 66,6 quilômetros. Era a distância de quilômetros à cidade mais próxima. Então, tipo, 666. E a cidade mais próxima chamava Omen, que é o nome do filme, gente. Ai. Pelo amor de Deus.
No documentário, o John contou que se assustou muito quando ele viu a placa, mas ele tentou ser racional, né? Pediu socorro e depois que o tempo passou, ele não ficou pensando muito nisso. Ele falou que, cara, se eu ficar pensando nisso, eu vou ficar louco, né? Ficar paranoico. Então, algo muito triste, muito brutal. E até onde a gente tem notícia, foi o último ato, entre aspas, né, da maldição de A Profecia. Nos anos seguintes, o Richard Donner dirigiu filmes de sucesso, como Superman, em 78, Os Goonies, em 85. Inclusive, o Superman teve muitos problemas nos bastidores e a galera começou a dizer que o Donner que era amaldiçoado. Eu até contei isso num vídeo no meu canal, que eu conto essa da profecia e do Superman também. Cara, eu lembro dessa história do Superman, que é muito bizarra, as coisas. E no fim, o Christopher Reeve também, né? Teve uma questão horrível depois. E bom, Richard morreu em 2021, aos 91 anos. O Gregory Peck seguiu a carreira dele, morreu aos 87 anos e nunca falou sobre a maldição. A atriz Lee Remick, que era a mãe, né, no filme, ela voltou para Inglaterra em 80 e morreu de câncer aos 55 anos. O Harvey Spencer Stephens, que era o menininho que interpretou o Damien, não quis continuar sendo ator. Ele foi trabalhar numa incorporadora imobiliária. Em 2016, quando ele tinha uns 45 anos, ele se envolveu numa briga. Tinha 2 ciclistas pedalando e ele estava dirigindo. E ele acabou buzinando forte porque achou que os ciclistas estavam atrapalhando ele. Um ciclista mostrou o dedo pra ele e aí o Harvey se irritou, saiu do carro e deu um soco nele, deixando a pessoa inconsciente. O outro ciclista foi ajudar e o Harvey deu 2 socos nele que causaram ferimentos nos dentes dele, assim. Em 2017, ele foi condenado a 12 meses de prisão e conseguiu reverter para uma pena de 150 horas de serviço comunitário, pagou uma compensação de 1.000 libras para cada vítima. E, enfim, né, que bizarro. Atualmente ele tem 53 anos e está bem longe dos holofotes. A Profecia virou uma franquia de sucesso, teve ao todo 6 filmes, incluindo remakes. O mais recente, A Primeira Profecia, foi lançado agora em 2024 e se passa antes dos acontecimentos do primeiro filme. E no momento que a gente está gravando, ele está disponível no Disney+. Muito bom. A Profecia de 76 está disponível para aluguel digital no Look. Gente, ao longo do episódio a gente viu um monte de coisa, né? Muitas vezes o que é tratado como maldição é uma negligência, é abuso de poder ou crime feito por, né, o ser humano. E não exatamente forças sobrenaturais. Muitas coincidências também. Muitas coincidências. Mas, de fato, tiveram algumas coisas que eu fiquei um pouco assustada. Umas coincidências esquisitas, né? E essas obras entraram para a cultura pop, mas muitas vezes às custas da saúde física e mental de muitos dos envolvidos. Pro bem ou pro mal, esse caos nos bastidores deixaram ainda mais esses filmes no imaginário do público. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.